Em nosso estudo de hoje, a lição 13 do livro Rumo Certo tem por título Um Só Problema. Quando a ilusão nos colhe o espírito, impelindo-nos para amargosos desenganos, evidentemente não nos é lícito lançar a responsabilidade integral do fracasso de nossa expectativa sobre os outros, já que no fundo somos nós mesmos que nos deixamos embair por nossa própria superestimação acerca de criaturas e circunstâncias. Se a tentação nos apanha desprevenindo, sacudindo-nos em rajadas de aflição depois de atirar-nos a despenhadeiros de remorso, não nos será possível atribuir a outrem a culpa dos pesares que nos desajustam as províncias da alma, e sim a nós, que não vigiamos suficientemente a tranquilidade de consciência. Por trás do sofrimento, a se nos originar do orgulho ferido, está simplesmente a paixão pelas aparências a que ainda se nos afeiçoa o sentimento de superioridade ilusória. Ante as nossas queixas em torno da ingratidão, na essência existe apenas a incompreensão que por enquanto nos assinala o modo de ser, a exigir dos companheiros de experiência, devoções e atitudes para as quais não se mostram ainda amadurecidos ou indicados. Empenhados ao azedume da crítica, debitamos semelhante perturbação tão somente a nós pela nossa incapacidade de avaliação do esforço alheio. E sempre que tenhamos de alegar enquanto na Terra provas, inibições, obstáculos e lutas que por vezes começam para nós no berço físico, o montante desses impedimentos é a carga de sombra que trazemos em nós, por injunções da contabilidade divina transportada de existência para existência, assim como determinada conta é transferida de livro para livro na contabilidade do mundo conforme os débitos que assumimos. À vista disso, encontramos conosco um só problema fundamental: nós. Em nós mesmos. Aprendamos a conhecer-nos e conheceremos os outros. Retifiquemos a nossa vida por dentro de nós e a vida por fora se nos revelará sempre por maravilha de Deus. Puxão de orelha de Emmanuel hoje pra gente. Eu, enquanto estava fazendo a leitura, estava me lembrando que na década de 80 do século passado foi lançado um filme que tinha por título Caçadores de Emoção. Um filme estrelado até pelo ator Patrick Swayze, que fez também o Ghost, O Outro Lado da Vida. Só que nesse filme, ele fazia parte de uma quadrilha que assaltava banco mascarado, com máscara de presidentes, ex-presidentes dos Estados Unidos. E foi feita uma releitura desse filme, uma nova edição desse filme anos depois. E nessa nova edição, tem uma cena que marcou bastante a gente para o estudo de hoje. É de um rapaz que ele se propõe a seguir o outro num momento de motocross, de uma coisa bastante radical. O filme trata o tempo todo de esportes radicais. E por ele ter seguido uma determinada pessoa, tem um momento que ele faz uma manobra errada e ele acaba desencarnando, caindo de uma altura muito grande com a sua moto. E aquele rapaz que foi na frente carregou o remorso, uma culpa com ele durante muito tempo. Até que um dia ele encontra uma pessoa e a pessoa fala assim: peraí, a partir do momento em que ele resolveu seguir o teu caminho, aquele caminho também foi o dele, porque ele tem livre-arbítrio e ele tem responsabilidade pelas atitudes dele. Então a gente carrega assim, às vezes uma culpa quando a gente se sente aquela pessoa que foi o influenciador, né, de alguma maneira, mas vamos fazer o seguinte, ele assumiu também a responsabilidade quando ele resolveu tomar esse caminho. Então, o que o Emmanuel vem falar para a gente hoje? A gente, ao invés de ficar culpando as pessoas o tempo todo, vamos pensar numa coisa: o problema está em mim, o problema está aqui no espírito que somos ainda exilados no mundo de expiações e provas, nesse mundo ainda que são os vários cenários que são construídos para que a gente aprenda. Porque ele vem falar para a gente, quando a ilusão nos colhe o espírito, levando a gente para caminhos enganosos, amargos, não vai ser lícito a gente lançar a responsabilidade integral do fracasso sobre os outros. Se não fosse ele, eu não teria feito. Mas você fez. Você pode parar no meio do caminho. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto muito vamos botar assim, de algumas atividades mais radicais, aquela coisa da adrenalina mesmo. E eu me lembro que aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem um toboágua que é o considerado o maior do mundo. Ele tem 51 metros de queda. E quando eu fui nesse toboágua, eu
fui umas 3 vezes seguidas, que eu gosto dessa coisa, despenquei lá de cima, né? Aquele mergulho, né? Você vai mergulho em pé, mas é uma sensação muito boa. E a minha filha subiu, minha filha ficou um tempão lá em cima, e a mãe, preocupada aqui embaixo, meu Deus, daqui a pouco ela desce a escada. E quando ela desce pela escada, ela veio um tanto envergonhada, e eu fui na direção dela, dei um abraço bem forte nela, falei, filha, parabéns, você não é obrigada a seguir o caminho que eu segui, se você não se sentir segura. Você foi lá, avaliou e falou, não dá para mim. Tem um monte de coisa que também não dá para o teu pai aqui. Então você não tem que fazer nada que você não se sinta preparado e que você não se sinta segura, não. Se você sentiu aqui a voz da consciência falando não faz, não faz. Mas a pessoa fazer e depois ficar colocando a culpa nas circunstâncias, se eu não tivesse conhecido determinada pessoa, eu não teria entrado naquele investimento. Se não fosse o meu sócio, eu não teria... Não tem que ficar colocando a culpa em ninguém, na verdade. Depois ele fala assim, se a tentação nos apanha desprevenindo, sacudindo em rajadas de aflição, depois de nos atirar de despenhadeiros de remorso, não nos será possível atribuir a outra a culpa dos pesares, não. Né? O tempo todo o Emmanuel vem trabalhando essas questões. Por trás do sofrimento, a se nos originar do orgulho ferido, está simplesmente uma paixão pelas aparências a que ainda se nos afeiçoa o sentimento de superioridade ilusória. E depois ele vem falar também as nossas queixas em torno da ingratidão, né? Na essência existe apenas a incompreensão. A gente não tem que ficar preocupado com o momento. A gente vai chegar um momento que a gente vai pensar assim, eu tenho que me ajustar, eu tenho que aprender a perdoar, a não guardar mágoa, a estar preparado para que as pessoas realmente me coloquem em testes, coloquem obstáculos para mim, e eu vou pensar assim, essas pessoas são instrumentos que Deus está colocando no meu caminho para a minha ajuda, para o meu progresso mesmo. Então eu tenho que colocar isso na cabeça e pensar o tempo todo, enquanto eu não estiver perdoando e respeitando as pessoas, cada pessoa, o problema está em mim. Porque vai chegar um dia, sim, que a gente vai olhar para cada um, falar, mesmo que ele faça coisas que eu não concordo com o que ele está fazendo agora. Mas eu dou o direito dele ser o que ele quiser, ele vai ter o momento dele, assim como nós temos o nosso momento também. O problema é quando a gente guarda mágoa por conta do orgulho ferido e quer desforrar e pensa em vingança, aí a gente começa a trazer um monte de complicações para a gente, porque é a falta de compreensão do papel que a gente está desempenhando aqui. Aí vocês vão falar assim, então peraí, eu tenho que ser então sangue de barata? Eu tenho que ser aquela pessoa que vai ficar o tempo todo calando, aceitando de olhos fechados tudo que está acontecendo ao meu redor? Fala, não é desse jeito que as coisas acontecem. Mas você vai identificar quem está te provocando, pode até pensar na hora por que ele está provocando, vai procurar fazer alguma coisa para cessar aquela injusta agressão, mesmo que seja através do processo educativo, e às vezes até mesmo ter que acionar a justiça, mas não fazendo justiça com as próprias mãos e entrando no embate físico, nada disso. Isso não é mais para nós que somos espíritas, nós que somos cristãos e que estamos buscando um processo de reforma íntima. Então, sempre que tenhamos de alegar enquanto na Terra provas, inibições, obstáculos e lutas, que por vezes começam por nós mesmos, né, desde o berço físico, o montante desses impedimentos é a carga de sombra que trazemos em nós por injunções da contabilidade divina. E a gente vai perceber o seguinte, que vai acontecer com frequência com a gente aquilo que a gente precisa que aconteça. Eu sou uma pessoa que não tem paciência ainda com uma determinada coisa. Aquilo vai ficar acontecendo comigo até eu conseguir ter paciência. Não adianta que eu vou resolver, eu vou fazer calar, cessar aquela pessoa que está me tirando a paciência. Vai aparecer outra. O problema não está fora, o problema está dentro. O problema sempre esteve dentro da gente. E quando a gente chega a essa conclusão, é tão interessante, a vida começa a ficar tão interessante. Eu percebi, por exemplo, que muda o lugar, muda os personagens, mas o fato é sempre o mesmo, que me aborrece. Então, se o fato é sempre o mesmo, o problema não está do lado de fora, está aqui. Eu que tenho que aprender a ser mais tolerante, aprender a estender esse pavio e aprender que se eu não fizer isso, eu não vou conseguir um dia ser um cristão completo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.